Bom dia! Bom dia a você que nos acompanha aqui no Universo Marias e também no canal, ó, estamos nem no YouTube, na página, Vai ficar em todos, né? né? Na página da Gláucia Cavalcante. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema motivado por um estudo de caso, que olha, esse tema de hoje é bem forte, principalmente no sentido de que se a pessoa não cuidar, o resultado, o desfecho da história, ele pode ser muito negativo, né? E a pessoa acaba se submetendo a uma situação que poderia ter sido evitada. Então, antes de mais nada, bom dia, Gláucia, tudo bem? Bom dia, Vera. Bom dia, mulheres. Tudo jóia. Que bom estar com vocês. Então, conforme anunciado, nosso tema de hoje é mulheres que amam demais. Quando eu postei lá no Stories, uma amiga até virou assim, como assim, né? Mulheres que amam demais, como assim? Aí eu até brinquei com ela, né? As loucas. Aí, mas aí a verdade, o que que é? Mulheres que amam demais, né? Vocês vão entender certinho, né, o que que é isso, mas já dá para entender aí, em linhas gerais, que existe um exagero por trás de tudo isso, né? Gláucia, então, já para quem está nos acompanhando entender quem são essas mulheres que amam demais, quais as características dessa mulher? Mulheres que colocam, né, todo o seu amor no outro, certo? Elas não se sentem merecedoras de ser amadas. Isso é inconsciente. Então, elas são totalmente, assim, autoestima muito baixa, viciadas no homem, no amor, no relacionamento. Nesse sentido, por isso que né, mulheres que amam demais, elas amam tanto o outro que elas esquecem delas mesmas, certo? Elas são dependentes emocionalmente do outro, elas querem agradar excessivamente esse outro para serem necessárias. O amor necessário para elas, né? A necessidade. Então elas vivem nessa fantasia de enlouquecedora desse outro, de querer esse outro da forma que elas querem, entendeu? Elas são dependentes emocionalmente desse outro. Elas vivem para querer transformar esse outro, né? Se é um homem que bebe, elas querem tentar mudá-lo. Se é um homem que sai muito, elas querem controlá-lo, para que ele se torne o que ela deseja. Mas como elas não conseguem transformar, então isso. E elas acham que é porque elas não são tão boas, né? Então elas tentam ser melhores ainda para ver se esse outro. Só que elas ficam sendo até cansativas de quererem ser tão melhores e tão boas, né? Porque existe uma carência nelas, uma necessidade de afeto e ela vai buscar nesse outro. É como se ela quisesse a tampa da laranja dela nesse outro e que ela nunca encontra, né, velho? Esse é o grande problema. Por isso, mulheres que amam demais. Elas amam extremamente. E esse amor, dessa forma, causa um imenso sofrimento. Você falou, Cláudia, da questão em relação ao relacionamento afetivo sexual, um relacionamento amoroso, mas isso também pode se aplicar em diversas esferas de relacionamentos, em amizades, relacionamento até de irmãos, isso dentro da família. Essas mulheres que amam demais, elas podem se manifestar, elas podem atuar dessas várias formas nos relacionamentos, né? Ou não? Certeza. Elas geralmente querem ser as melhores amigas, né? E nesse ponto de querer ser as melhores amigas, né? Serem as melhores amigas, elas querem que seja da forma que elas querem, que essas amigas sejam, né? Tem muitos grupos de WhatsApp que as pessoas tentam controlar as outras, entendeu, Vera? No sentido de que as outras façam como elas gostariam, né? Que fizessem. Então elas tentam ser melhores e no trabalho também ser melhores e aí querem fazer os trabalhos para as amigas e se exacerbam, né? Então todo mundo acha que não a Andréa, no caso a gente vai falar, né? A Andréa faz. Isso, nosso caso, né? E assim, ela empresta dinheiro. A André empresta. A André, ela não dá, não. Então, ela nunca dá, não, entendeu? Então, ela sempre está Sim. dando uma forma de ajudar. Se você precisa dela de noite, de madrugada, ela vai fazer. Você está doente, ela te leva.
Tudo bom, um certo movimento para isso, mas a questão é que ela esquecer dela mesma, entendeu? Desse movimento de negação dela, das Uhum. necessidades dela. Agora, Gláucia, qual a origem dessa mulher? O que aconteceu que, de repente, fez com que ela se tornasse essa pessoa? Essa mulher provavelmente deve ter tido um lar desajustado, sabe, Vera? São, às vezes, pais que bebiam, entendeu? Que chegavam em casa embriagados, uma mãe que estava ali, tá entendendo, daquele movimento de querer ajudar, e esse pai que até ficava agressivo quando bebia e caía na cama embriagado. Então, esse movimento dela sempre ver aquele pai, e nunca ter recebido o carinho daquele pai, entendeu? Se foi também da mãe, também não recebia, se foi do cuidador que estava, não recebeu o carinho que ela, né, necessidades básicas que ela tinha na infância, não foram supridas. Pode também ter sido abandonada, entendeu? Então, tem várias questões de transtornos na infância, né? De abandonos da infância e da necessidade de amor que ela não teve. Então, são pessoas extremamente carentes por conta disso, entendeu? Então, e muitos casos de muitas mulheres que acontece isso, né, Vera? Você falou também da questão do prestativo, isso é algo que a pessoa aprende, né, durante a infância, durante o desenvolvimento, não é isso? Exatamente. A gente vai falar de sabotador, né? Então, Isso é, mas já como origem, né? é, Explicar esse tipo de origem, né? exato. Como é que se diz? Essa pessoa que, né, tem realmente esse sabotador muito forte, o prestativo, porque com certeza ela, né, foi aquela pessoa que sempre pensava nos outros e foi também estigmatizada, né? A família esperava que ela sempre tivesse apostos para resolver todos os problemas que a família não dava conta. Com certeza ela era que era solicitada, estimulada para esse movimento. Então, ela sempre estava resolvendo. Fulaninha é a que vai resolver isso, fulaninha é que vai resolver isso. Então, todos esperavam esse movimento, porque a própria mãe dizia, fulana vai resolver isso, fulana é a mais controlada, fulana é a melhor, fulana é isso. Então, de certa forma, tem esse estímulo, mas só que também tem uma descompensação, né, das necessidades. Então, ela aprende com isso, né? É interessante que ela tem que cuidar sempre do outro para ela se sentir amada. E aí fica Uhum. nesse movimento constante, como ciclo que nunca para, né? Ela nunca para ela. É interessante realmente ver essas. Certeza. E aí, então, já entram os sabotadores, né? Que, no caso, a pessoa aprendeu durante a infância, desenvolvimento, diversas situações que, ao longo da vida, atuam como sabotadores, para que a pessoa, atuam sabotadores de forma que a pessoa não consegue realizar o que quer, o que deseja, enfim. Então, que sabotadores são esses que atuam na vida da mulher que tem esse amor assim muito exagerado por tudo e por todos? Então, a gente já começou a falar nele agora, né? O mais Sim. forte dele, que a gente vê claramente nas mulheres que realmente amam demais, é o prestativo, certo? Ou também chamam super cuidadora, né? Pessoas que querem fazer tudo para o outro, né? Que querem estar fazendo, resolvendo todas as situações, como a gente viu, não é isso? E para se sentirem amadas. E esse amor que nunca vem, né? E ela acha que sempre tem que fazer melhor, e por isso que elas não foram tão amadas. E quando acontece algo também que o movimento que, que ela faz demais, ela faz, né? Por exemplo, com a amiga que ela ajuda o tempo todo e essa amiga não reconhece, ela se sente injustiçada. Seu namorado que ela faz, né? E ajuda esse outro o tempo todo, se sente indignada e injustiçada, né? Se a família, né, que ela faz e faz e faz, essa família nunca reconhece, ela se sente injustiçada. Então, mas aí, como ela tem esse movimento, essa carência que não foi suprida, né, na infância, então ela sempre acha assim. Tem também um sentimento, um sabotador de culpa, né, que é porque eu não fui tão boa, não sou merecedora, então eu tenho que fazer mais. Não é que eu não fui tão boa, entendeu? Eu não fui tão boa para minha mãe como eu esperava, eu não fui tão boa para o meu irmão como eu esperava, entendeu? Então fica nesse movimento, então sem com um amigo não fui tão boa, então tem que ser melhor.
Então, esse movimento que nunca para, e essa necessidade, como ela está sempre voltada para esse outro, ela nunca vê as próprias necessidades, né, Vera? É muito interessante isso aí, né? Então, esse é um sabotador muito forte e o controlador também, que debaixo, que está mascarado, né? Que está mascarado com prestativo. Então, não fica muito claro que ela quer transformar e quer mudar e quer manipular esse outro. Mas existe esse sabotador muito forte também, certo? E aí, então, agora, nesse momento, a gente chega ao nosso caso, né, Gláucia? Verdade. Muito interessante, viu, Vera? Promete também esse caso hoje. Pronto, olha só. Hoje a gente está, como já comentado na última live, onde nós também abordamos um caso real, né? Fizemos um estudo de caso, digamos assim. A gente modificou o nome da pessoa para não expô-la. Então, se você quiser mandar alguma situação que está afligindo você, que possa servir, né, de exemplo, algo que a gente possa usar para ajudar até outras pessoas, fiquem à vontade, não se preocupe, porque nós vamos manter a sua identidade em sigilo. E olha só, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Hoje a gente vai contar o caso da Andrea. Andrea é um nome, né, que a gente deu para nossa personagem, como bem salientado, para não expô-la. A Andrea, ela é uma mulher, como até já nós comentamos aqui, né, extremamente prestativa. Ela sempre foi considerada a apaziguadora, a equilibrada, a controlada. Quando os irmãos brigavam, a mãe sempre dizia: fulano, segue o exemplo da sua irmã, né? E aí também, sempre que alguma discussão entre os pais surgia, a Andréia era que ia lá tentar resolver, ajudar a resolver a situação, tentando, né, apaziguar ali a briga, dizendo assim, fiquem calmos, não precisa brigar, assim não se resolve nada. Os irmãos dela, ela é a filha mais velha, tá? Os irmãos sempre buscavam ela para conselhos, né? No caso, para tudo que precisassem, a Andrea era a pessoa, né? Fosse questões financeiras, emocionais, acompanhar no médico, qualquer coisa que seja, a Andrea era a pessoa solicitada para a missão, digamos assim, né? E aí as pessoas acabavam sempre fazendo isso com ela, pediam dinheiro e tal, e ela achava que estava tudo bem com isso, né? Ela se sacrificava sempre pelos outros e se sentia bem com isso, né? Só que aí, um belo dia, ela acabou sofrendo uma grande decepção. E aí foi que mudou um pouco a percepção dela sobre tudo que acontecia na vida dela. Ela desmarcou um compromisso com o namorado, não ia poder naquele dia, só que aí acabou que mais tarde uma amiga chega na casa dela e diz: olha, eu vi o seu namorado no canto X aos beijos com uma outra mulher. Ela a princípio não quis acreditar, mas acabou indo lá para conferir a história, depois de muita insistência da amiga, né? E aí vem toda aquela decepção, todo aquele sentimento de raiva, frustração e etc, né? E a partir desse momento ela acabou por perceber que, por sentir que todos ao seu redor eram ingratos, que ninguém de fato se preocupava com ela, que na verdade as pessoas só estavam preocupadas com seus próprios interesses e que estavam usando ela para obter o que fosse necessário, porque não necessariamente, no sentido financeiro, quando ela emprestava, ela tinha esse dinheiro de volta, né, Gláucia? Nem sempre, Vera. Pois é, nem sempre. O negócio era mais dar sem o retorno, né? Ela pode, né, no caso assim, ela pode, eu já vi muitos casos assim de mulheres que elas emprestam um trabalho e que não devolvem esse dinheiro. Então elas podem ficar com dívidas, né, saldos para elas negativos, né, entendeu? Então isso também traz consequências, né, danosas para ela. Interessante. Aí também, né, para resumir a história, tentar ser mais objetivo para a gente até mesmo falar como lidar com isso, a Andréia, mesmo diante dessa traição do namorado, ela resolveu perdoá-lo, mesmo sendo mal vista pelos amigos, familiares e etc. Em um determinado dia,
em uma festa na casa de amigos, a outra estava lá e ela percebeu que, na verdade, os olhares do namorado não eram para ela, na verdade, era para a outra. E nesse momento foi que meio a gota d'água, digamos assim. Ela acabou, nesse momento, deixando tudo aquilo que ela aprendeu que era apaziguadora, controlada, prestativa e etc. Ela acabou deixando tudo isso de lado, porque nesse momento ela explodiu. Brigou, xingou, enfim, ela realmente saiu ali do que ela estava acostumada a ser, e isso acaba sempre trazendo julgamentos, né? Ah, logo você, tão controlada, tão equilibrada, tão isso, tão aquilo outro, né? Então acabou que essa situação foi a gota d'água, ela acabou explodindo, né? E então, no fim das contas, a questão é o quê? Mesmo diante de todo esse comportamento negativo do namorado, essas idas e vindas, comportamento também alcoólico da parte dele, né? Mesmo diante de todos esses indícios, ela acabou resolvendo casar e casou. E acabou então tendo que lidar com muitas situações difíceis desse relacionamento, né? Marido bêbado, que sempre chegava em casa num estado, né, deplorável, digamos assim, onde chegava, só se jogava na cama do jeito que estava e acabou, e ela que tinha que ir lá, tirar sapato, tirar roupa, né, aquela coisa sempre de muito cuidado, mas sempre se sentindo usada por conta disso, né, mas acabava sempre, né, já no namoro viu, não se deu conta dessa tendência, né, achou que poderia mudá-lo, e aí foi continuando, e então até que a história chegou nesse ápice, né? Digamos, um relacionamento bem complicado, onde a Glaucia até que explica melhor essa outra parte. Ele é o alcoólatra da história, mas ela também acaba tendo que lidar com isso como codependente, né? Que você estava me explicando, Glaucia. Codependente, na verdade, ela é coalcoólatra, né? Pessoas Co-alcoólatra, essa palavra. ela tem dificuldade, ela também tem dificuldades, né? Geralmente ela tem uma infância também que o pai com certeza bebia, ou a mãe bebia, alguém bebia, né? Desses cuidadores, e ela repete também essa história, entendeu? Então ela é codependente e ela pode se tornar também um alcoólatra, entendeu? Nessa questão, porque são questões que ela não sabe vivenciar o interno dela e ela sempre está no externo, tentando transformar as outras pessoas, melhorar a vida das outras pessoas, né? Como que ela vai transformar se ela não consegue transformar a própria, né? Então, essa é a questão que a gente está trabalhando aqui. Exatamente, esse é o ponto, né? Diante de toda essa situação, a mulher de repente se vê nisso. Como que ela pode de repente reverter isso? Como que ela pode aprender a lidar com essa situação e ver aí o que pode realmente ser modificado, o que não, enfim. Agora é a tua vez, Glaucia, de explicar isso para a gente. Então, Vera, essa mulher, ela pode ter uma transformação na questão dela, mesmo ela sendo matura, ela sendo dependente emocionalmente, viciada nesse homem, entendeu? Nesses homens, né? Nessa angústia por esse outro, ela pode reverter essa história quando ela se concentra nela, quando ela ela volta esse olhar para ela, né? Ela aprende até a olhar para ela, coisa que ela não aprendeu, nem isso. Porque ela estava sempre presa, ela tem que ressignificar essa vida dela, né? Porque ela, na verdade, ela está presa a um conflito anterior do passado com esses pais. Ela está reeditando essa história, com certeza. Então, um dos primeiros passos, e eu acredito que seja o mais importante deles, é aceitar. Tá? Aceitar-se como realmente é a pessoa que é, né, prestativa, que pensa demais nos outros. Enxergar que possui essas características, né? Isso, aceitar. Porque você não pode transformar e nem mudar algo que você não aceita. Primeiro passo é aceitar, né? Primeira estratégia é aceitar-se como é. Certo? Então você tem que aceitar que você é realmente a pessoa que está sempre pensando mais nos outros, sempre nos outros e não em você. Não é isso? Querendo ser a prestativa.
Então, esse é o primeiro passo. Você tem que aceitar e não negar, porque existe o mecanismo dessa mulher de negação. Ela nega, é um mecanismo de autoproteção. Até para ela ter vivido essas situações, ela nega, né, esse conflito interno de que ela, tá entendendo? Não merece e tal. Ela nega isso. Ela nega. Então, ela tem que aceitar, sim, que ela é essa pessoa que não, né, que está se negando, que tem que se aceitar que ela é uma pessoa que está sempre pensando nos outros, nunca pensa nela, tem que aceitar que ela é uma prestativa, que é uma super cuidadora. Ela tem que aceitar. Então, o segundo passo, quando ela aceita esse movimento, não é isso? Então, aí o segundo passo, certo? É ela voltar-se para ela. E quando ela não dá conta, ela tem que fazer uma terapia, certo? E aceitar que ela tem defeitos, também tem qualidades, né? E que tem que ser trabalhados, certo? Às vezes ela volta para relacionamentos, não só às vezes esse, mas tem pessoas que têm vários relacionamentos e ficam realmente desgastadas, que não estão dando certo, ver os pontos, né? Quais foram os pontos que ela procurou dessa pessoa, o que ela estava buscando, botar esses pontos, relatar esses pontos negativos desses relacionamentos e ser firme nisso aí. Se não der conta, ter um terapeuta ali para trabalhar junto com ela. E fazer essa lista, né? Se foi no relacionamento, então listar isso tudo. Se foi com os pais, fazer a mesma técnica de listar o que foi ruim nesse relacionamento com os pais, né? O que foi que realmente foi doloroso nessa relação, né? Essa questão de não merecimento, né? O que ela fazia, o que ela era impulsionada a fazer para ser merecedora e que nunca se sentiu merecedora. Então, ela tem que realmente... E é por isso que, às vezes, eu sinto que, às vezes, é um movimento meio difícil sozinha, sabe, Vera? Mas se der conta, pode fazer. Mas se não, junto com o terapeuta, ele vai estar ali, um bom terapeuta, um terapeuta acolhedor, vai estar ali para te estimular a realmente viver essas situações, né? Então, assim, tem muito essa questão. E aí também, a terceira dica é você... Porque o movimento que você tem, geralmente, é a compulsão, né? Porque, com certeza, como você é muito prestativa, você tem um sentimento e, né, e passando com esse sentimento, essa forma de negação desse sentimento, você nega essa carência, né? Essa carência que você tem, né? Porque você não recebeu esse amor. Então, você é compulsivo. Geralmente, para diminuir essa raiva, essa depressão, você é compulsivo, você come muitos doces, você come comida mesmo muito, entendeu? Principalmente massas, né? Para ver se sacia essa vontade, essa ansiedade, que não é só ela, entendeu? Que é essa carência que está aí. Então, façam, nesse momento, mude, transforme o movimento. Porque você, como você está nesse auto, né, que entrando nesse processo de autoconhecimento, né, você mude, você faça uma viagem com você mesma, entre em contato consigo, vá para lugares verdes, sabe? Olhe uma floresta, fique em contato com você, tente fazer meditações para entrar em contato com você. Com esse suporte psicológico, esse movimento, sabe, de entrar em contato, que você vai começar a partir de hoje, tendo esse contato com você, que você nunca teve essa oportunidade, que agora você está tendo. Então, com certeza, você vai ver a vida sobre outro ângulo. Porque todos nós estamos numa jornada. Estamos nessa jornada e é tudo de bom quando a gente tem esse autoconhecimento, né? E a gente chega a esse centro das nossas escolhas, decidindo o que nós queremos. Com certeza, com esse movimento, essa autodescoberta, você pode... Hã? Está repetindo. Então, repetiu para você aí? Repetiu, mas não repetiu aí não, né? Uhum. Então, quando você volta para esse movimento, né, aí você vai, né, de autoestima, né, que você vai trabalhar a sua autoestima, com certeza você vai entrar nesse movimento e é tudo de bom. Você vai ter um olhar diferente sobre a vida, sobre as pessoas. Então, você tem várias possibilidades, né? Um reino de possibilidades na sua vida. Você pode escolher, né? Você vai olhar as pessoas sendo mais gentis com você, você vai ter o olhar para isso, porque como você era,
né, negava essas pessoas e achava enfadonhas, você vai ter esse movimento de olhar essas pessoas. E aí pode escolher ter um relacionamento ou não, né? Mas principalmente pessoas, até amigas mais gentis, pessoas mais, né? Você vai ter um olhar mais positivo. Como você vai ter esse olhar, e como tudo que você emana para o universo, eu sempre falo, né? Ele volta para você. Então como você vai estar se sentindo mais merecedora, vai estar com esse amor voltando para você, você vai perceber um mundo mais colorido, né? Então aí você vai ter esse movimento e ver as pessoas mais gentis para você, você vai se aproximar dessas pessoas, entendeu? E se for relacionamento, se você vai ter olhares, você vai poder ter um relacionamento muito feliz, porque como você está nesse movimento, né, de descoberta e de ver o que é bom de você, você vai, né, trabalhando também sua autoestima, você vai ver o mundo mais colorido e é o mundo que realmente pode ser e deve ser para você. Então, assim, é tudo de bom, né, Vera, quando a gente tem esse movimento. E aí você escolhe se você quer, né, viajar o mundo, né? Ter amigas e viajar e fazer passeios, né? Ser independente, né? E viajar e fazer o que você quer, ou você quer realmente também ter um relacionamento, e também esse relacionamento pode ser desse nível também de independência. As escolhas vão ser múltiplas aí para você. Lembrando sempre da questão da ação e reação, né? Se a pessoa muda um comportamento, pode ser que estimule o outro a também a pensar melhor a respeito dos próprios comportamentos dele, né? Certo. Com certeza. No caso desse relacionamento dela, teria que ser o movimento dos dois, no caso, para haver mudança, né, da Andrea, porque aí, no caso, ele é alcoólatra, né? E ela é uma alcoólatra, com certeza, né? Tá desse movimento de uma compulsão extrema, tá entendendo? Tudo extremo nela, né? Então, teria que ser os dois esse movimento e de autoajuda. Ela sozinha não pode transformar o mundo. Sim. Ela não se ama, entendeu? Nesse movimento que ela estava antes, ela não se amava, né? Entendeu? Agora, nesse movimento dela se amar, ela pode até, né? E ele também, entendeu, Vera? Nesse movimento dele também procurar ajuda e não dela continuar naquele movimento de quem tem que ajudar, de quem tem que ajudar para ele se transformar, porque ela não vai dar conta, porque ela não está bem. Então, ele querendo e ela querendo, vai ter que ser um movimento muito forte, né? Nem sempre ele está disposto a esse movimento, entendeu? Porque o outro continua também com suas escolhas. É interessante colocar isso, que o outro também tem suas escolhas, né? Porque senão ela vai estar no movimento querer sempre mudá-lo, porque, tá entendendo? E aí, quando ela se autodescobre, ela vai decidir, né? E se esse outro vai estar tão disposto, é isso ela vai ver desse movimento. Interessante em todo esse processo é que ela se descubra, é que ela viaje nesse seu eu interior, traga essa menina interior e ela cresça, né? E os relacionamentos podem ser bons. E esse relacionamento pode ser, sim, reconstruído, desde que ele esteja disposto, entendeu? Nesse movimento. Não só ela de dar e dar, mas ele esteja disposto a reconstruir também a vida dele, né, velho? É interessante que nós coloquemos isso, né? Isso mesmo, né? É justamente isso, no sentido da ação e de reação, porque quando você tem um hábito que é negativo, mas que você começa a mudar aquilo, as outras pessoas observam e podem se sentir estimuladas a fazer também essa mudança. Não significa que a pessoa vai fazer, que, enfim, né? É Exato. algo que pode acontecer, né? Pode. Estímulo, não que agora você vai mudar o outro, com certeza. Com certeza. Aí também esse movimento, também como você falou, das amigas, né? Às vezes as amigas percebem que estavam... Escutar, né, quem está perto de você, de repente, porque assim, às vezes quem está de fora consegue ver, né, perceber melhor uma situação que quem está ali vivendo não viu exatamente aquilo. Exatamente. Ela vai conseguir ter um olhar diferente, né? Uma percepção diferente sobre ela, e aí o mundo realmente passa a ser diferente. Ela vai ter uma percepção muito maior do mundo, né? Das coisas, do universo dela, do universo do outro, e ela pode realmente ter um relacionamento feliz, sim. Pode ter tudo de bom quando ela está aberta a esse mundo e o outro também, né, Vera?
quando os dois estão na mesma sintonia, eu costumo dizer que quando você está na mesma sintonia, na mesma frequência vibracional, vocês podem se encontrar. Esse encontro pode ser maravilhoso, desde que vocês estejam na mesma sintonia. E para estar na mesma sintonia, é necessário que o outro também queira esse movimento, né? E quando o outro quer, tudo de bom. Mas quando não, você vai para o movimento e você está aberta para esse mundo, né? O importante é que você esteja nesse movimento de estar bem, né? De sair desses autossabotadores, como a vítima também, né? Que entra um pouco nessa situação de não saber se entender, e principalmente o controlador e o prestativo, o supercuidador, que você vai voltar-se mais para você. Isso não significa que você não vai ajudar. E é tudo de bom quando você pode ajudar e esse movimento não é ótimo, sabe? Ah, não é mais para ajudar, não. Ajude, mas desde que não te falte. Eu sempre costumo dizer que você pode ajudar, e você pode fazer muito pelo outro. E eu gosto de ajudar, né? E nós gostamos de ajudar, nós mulheres temos esse movimento. E é tudo de bom, mas desde que não nos falte. Né? Quando a gente está preenchida, a gente dá e não falta, né? Então é tudo de bom quando a gente pode fazer esse movimento. Não é isso? É verdade. E aí o mundo fica colorido. O mundo de amor, o amor pode vibrar, né? E quando você vibra na frequência de amor, né, alta, esse amor volta em alta dimensão para você, né? E o mundo volta em alta dimensão desse amor que você transborda dentro de você. E é tudo de bom, hein, Vera? Com certeza, atingir esse equilíbrio, né, diante de uma situação desafiadora é muito importante e é possível, né? A gente analisou esse caso e se você tiver alguma situação que queira colocar para a gente, para que a Gláucia possa, diante da psicologia, fazer uma análise, né, apontar situações que você pode modificar, é só mandar para a gente, não é isso, Gláucia? Com certeza. É só mandar qualquer caso também que vocês queiram mandar. A gente sempre está analisando, né? E vocês podem contribuir para muitas mulheres também, porque esses casos que a gente coloca aqui, com certeza, vai ser útil para muitas mulheres. E eu só tenho que agradecer para vocês, gente. Eu estou só gratidão por ter esses casos que vocês estão me encaminhando e pode continuar encaminhando. Não é, Vera? E no mais é para fazer o quê, Gláucia? No mais é para curtir, dar uma like, né? Comentem o que vocês quiserem e compartilhem. Com certeza muitas mulheres vão agradecer, viu? A gente está finalizando já a nossa live, mas só mandar um beijo aqui para minha prima, Eliane Moreno, que está acompanhando aqui a gente. Ah, manda um beijão. E agora a gente vai se despedindo, mas se você que está conferindo, que está assistindo aqui com a gente, se tiver alguma dúvida sobre esse tema, só deixar aí nos comentários, que a gente está sempre entrando e dando aí a resposta, o feedback sobre isso. Brigadão, prima, tá chamando a gente de lindas, olha que maravilha. É ela, viu? Muito legal. Ela é linda mesmo. Ai, que linda. Obrigada, querida. Gláucia, brigadão mais uma vez. Semana que vem, terça-feira, estaremos aqui com um novo tema. Com certeza. Obrigada, Vera. Obrigada, mulheres. E eu só tenho gratidão por vocês, tá? Beijão. Até mais.